Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Leandro e eu queria te fazer uma pergunta. Quantas vezes você começou a estudar inglês e desistiu? Será que essa sua desistência não está ligada ao fato de você desconhecer a estrutura do inglês? Junto a isso, alguns livros didáticos são muito confusos, colocando um monte de coisas ao mesmo tempo. Pensando nisso e com as experiências que eu tive em sala de aula, é que eu trago para vocês essa aula aqui do DU, tá? Que é a estrutura mais importante do inglês quando nós estamos começando. Por quê? Porque o DU, ele é o padrão do presente, né? Então, a maioria dos cursos começa ensinando inglês a partir do verbo to be. E isso não é o mais importante. Ou o que é pior, às vezes acaba até confundindo a cabeça da gente. Vem comigo agora aqui que eu vou te mostrar os usos do DU, quais são as maneiras que esse verbo é usado. Olha lá, essa aula 1 aqui, eu falo justamente das frases interrogativas. O que é o DU em frases interrogativas? O DO é um verbo do inglês que quer dizer fazer em português. Então, essa é uma informação para você guardar aí. Exemplo, em português eu tenho a frase eu faço. Em inglês, ela é traduzida como I do. Porém, o verbo do é muito mais do que isso. Ele tem a função importante que é ser o verbo auxiliar nas frases interrogativas e negativas do presente. Calma, que eu já vou explicar. Nessa aula veremos as frases interrogativas, ou seja, nessa aula 1. Então pensa que o do, ele significa fazer, certo? É uma função dele. Só que ele também, além de ser o verbo fazer, como eu falei, I do, quer dizer eu faço, além dessa função, ele é um verbo auxiliar. Quer dizer que ele é um verbo que auxilia alguma coisa, né? Um verbo que ajuda, certo? Para entendermos melhor, vamos partir de um exemplo de uma frase interrogativa, que é uma pergunta. Vamos começar do português, certo? Leia o seguinte trecho com atenção. Você me ama? Perguntou Alice. Não, eu não amo você, o coelho branco respondeu. Esse trecho é de Alice no País das Maravilhas. Vamos analisar mais de perto aqui. A primeira frase de Alice é uma pergunta. Você me ama? Perguntou Alice. Vejamos seu equivalente em inglês. Do you love me? Asked Alice. Assim temos você me ama, que é o português, perguntou Alice, e do you love me? Asked Alice. Veja bem, eu coloquei aqui em cores para você observar a equivalência, ou seja, cada palavra ou a correspondência. Cada palavra vai corresponder a uma outra palavra em português e em inglês. Nem sempre isso acontece, mas é importante, principalmente no começo, a gente está ligado nessa equivalência. Olha lá. Então a marca de interrogação aqui está de uma cor e a marca do X e do do também está na mesma cor. O que esse X quer dizer? Esse X quer dizer que no português não existe esse valor azul aqui do do, ou seja, de ser um verbo auxiliar para perguntas. Você, nós traduzimos aqui como you, o love é ama e o me é o me em inglês, né? Do you love me? Então é muito importante você ter essa estrutura em mente, de que o do, ele trabalha junto com o sinal de interrogação, com a question mark, né? Então, um ajuda o outro a mostrar que aquela frase é interrogativa. No português isso existe? Não. Por que não? Porque no português não precisamos, apenas usamos o sinal de interrogação e a frase fica marcada como interrogativa. Ok?
Até aí tudo bem? É muito importante também, pessoal, avisar que essa aula aqui, ela está direcionada para quem tem muita dificuldade de aprender inglês, quem tentou muitas vezes e não conseguiu. Se esse não é o seu caso, tá? Tudo bem se você achar que isso é muito óbvio ou muito básico, tá? Mas tem pessoas que têm muita dificuldade e mais. Tem pessoas que começaram no inglês, não aprenderam isso e lá na frente acabaram desistindo. Eu, como professor de inglês há mais de 12 anos, eu vi muitos alunos passarem por essa situação. Só continuando a explicação, reparem que quando eu traduzo para o inglês a mesma frase, aparece uma palavra a mais. Essa palavra é justamente o do, o verbo que ajuda. Mas ajuda o quê? Ajuda justamente a formar uma pergunta. Então, a frase interrogativa, se você acha também um nome complicado isso, a frase interrogativa é uma pergunta, né? E no inglês, toda frase interrogativa, no presente, vai precisar de um auxiliar, que é o do. Correto? Anote, tá bom? Depois, no final dessa aula, eu vou deixar disponível aqui um link para você baixar esse PDF, tá? Eu vou transformar em PDF esse arquivo, e aí você consegue ler e também vou acrescentar alguns exercícios para você praticar. Nesse primeiro momento, é importante você entender o quê? Apenas a estrutura, apenas a posição, né? Como está formada ali a estrutura frasal do inglês. Então, mais uma vez, para a gente esclarecer, né? Afirmativamente temos you love me. Se eu falar essa frase aqui em inglês, you love me, o que eu estou falando? Eu estou falando você me ama. Então, digamos que é uma afirmação, por isso uma frase afirmativa. You love me. Eu estou afirmando, you love me. Eu estou dizendo você me ama, certo? Então, na frase afirmativa, a equivalência no português, a maioria dos casos vai ser o quê? Né? Tirando algumas exceções, sempre vai ter uma correspondência, sempre vai ter uma equivalência aí. Né? Vai ter uma ou outra palavra a mais, mas que não vai interferir tanto no entendimento. Porém, quando eu falo de uma frase interrogativa, aí tem uma coisa que não existe no português. Por isso que nós, falantes do português, temos grande dificuldade de assimilar esse do no início, né? Então aqui eu tenho o valor inexistente no português, que é o X, ou seja, esse do aqui ele não existe no português, tá bom? E lembrando que esse é o do verbo auxiliar, né? O do verbo fazer existe no português. I do, eu faço. Mas o do como verbo auxiliar não. Por quê? Porque não mudei nada a tradução, ó. Eu não tenho uma outra palavra aqui para traduzir. Eu tenho um valor que não existe, certo? Se eu pensar cada palavra com seu valor. Aqui eu coloquei uma cor para você ter essa visualização. Também é importante você imaginar e você observar que o sinal de interrogação aqui é importante, porque no inglês ele vai trabalhar junto com o do. Tá vendo? Ó, por isso que eu coloquei os dois azulzinhos. No português, o sinal de interrogação trabalha sozinho, né? Porque não precisa de ajuda, tá bom? Então, no inglês eu tenho aí o do you love me? Uma pergunta, né? A pergunta que a Alice fez. Do you love me? Asked Alice. Do you love me? Uma pergunta que às vezes você já tenha feito aí para alguém, né? Muito bem. Reparem, né? Estabelecendo aqui a explicação, reparem que para uma frase se tornar interrogativa em português, nós precisamos apenas do sinal de interrogação. Enquanto que em inglês, além do sinal de interrogação, nós precisamos de um verbo auxiliar. Esse verbo é justamente o do. Assim, em inglês temos frase afirmativa, you love me. Você me ama. Frase interrogativa, do you love me? Conclusões. 1. O verbo auxiliar do é um verbo que auxilia ou ajuda o sinal de interrogação a formar perguntas em inglês. Onde? No tempo presente. Deixa eu até acrescentar aqui. No tempo
presente. Muito bem. E a conclusão 2. Em português não existe um verbo que precise auxiliar o sinal de interrogação. Logo, em português, o do como verbo auxiliar não existe. Tá bom? Vamos aqui agora visualizar de uma outra maneira. Olha lá. Todo mundo aqui conhece essa frase em inglês que é bem parecida com esse exemplo aí da Alice, né? I love you. Todo mundo sabe o que isso significa em português. Como ficaria essa mesma pergunta como um questionamento? I love you quer dizer eu amo você. E se eu fosse fazer a pergunta, né, até uma pergunta para mim mesmo, uma pergunta reflexiva. Eu amo você? Né? Será que se eu fosse me perguntar? Então eu perguntaria assim: Do you love? Do I love you? Tá vendo aí? Isso que eu quero que vocês visualizem, ó. Essa estrutura é a mesma afirmativa, né? Ó. Se eu acrescentar as duas partes azul, ela vira uma pergunta. Ó, colocar até uma embaixo da outra. Tá vendo? Então, você conhece. Você sabe que isso aqui, o do, o que é esse do? Ai, meu Deus, do quer dizer fazer. Não sei o que, não. Esse do aqui está simplesmente auxiliando o sinal de interrogação. Está simplesmente mostrando que isso aqui é uma frase interrogativa. Outra frase bem famosa aí em inglês, né? Dita por Martin Luther King. I have a dream. I have a dream. O que quer dizer I have a dream? A famosa frase que Martin Luther King Jr. disse em seu discurso em Washington, que quer dizer eu tenho um sonho, I have a dream. E como que eu transformo essa frase aqui de afirmativa para interrogativa? Do I have a dream? Do I have a dream? Mais uma vez aqui, ó. Vou colocar o espaço para não confundir as duas e vou mostrar para vocês que a frase é a mesma, tá bom? É importante sempre prestar atenção no ponto, no sinal, né? Esse sinal aqui é de interrogação. Em inglês eu chamo ele de question mark. Question mark. Olha lá, a mesma frase, né? Mais uma vez, se eu estivesse perguntando para mim mesmo, do I have a dream? A dream. Eu tenho um sonho, né? Se é afirmativo, yes, I have a dream. Sim, eu tenho um sonho. Mas e se for interrogativo? Do I have a dream? Eu comecei com essa aula perguntando de outra pessoa, né? Do you love me? Porque não é usual a gente fazer perguntas, claro que às vezes a gente faz, não é usual a gente fazer pergunta para nós mesmos, né? Então, para o mesmo exemplo do I love you que eu comecei essa aula, nós podemos pegar aqui o I have a dream, né? E colocar aqui para você, né? Se eu fazer essa frase afirmativa, you have a dream, eu estou afirmando, né? Eu estou afirmando, you have a dream, certo? E para fazer a interrogativa aqui, eu vou precisar da mesma frase. Do you have a dream? Aí eu estarei realmente perguntando para você, né? Do you have a dream? Vou trazer aqui para baixo que tá cortando. Então aqui essa frase vai ficar
assim, né? Afirmativa, coloquei aqui no lugar errado. Afirmativa. You have a dream. Estou afirmando, você tem um sonho. You have a dream. Para eu fazer a pergunta, do you have a dream? Né? Então eu preciso do do e preciso da question mark, certo? Do sinal de interrogação. E aí ele vai ficar azulzinho, para você ver que é a mesma frase, ó. You have a dream, você tem um sonho. Estou afirmando. Do you have a dream? Eu estou questionando, estou interrogando, estou fazendo uma pergunta. Do you have a dream? Então, qual seria a resposta? Aí, essa resposta aqui, né? Afirmativa. Poderia ser aí, yes, I have a dream. Sim, eu tenho um sonho. E se você não tem um sonho? If you do not have a dream. Na próxima aula, a gente vai ver as frases negativas, tá bom? Eu vou aqui deixar em preto, que não tem a ver com o do. Essa frase, dá para deixar a frase inteirinha em preto. E eu vou pedir para você, se você chegou até aqui, deixar um like aí, me acompanhar no canal. O canal está começando agora, né? E eu pretendo aí estar trazendo estruturas simples no inglês para você que tem muita dificuldade, você que já tentou várias vezes aprender inglês e não conseguiu. Tá bom? Eu vou trazer essas estruturas básicas aos poucos, né? Como deve ser, para você entender. E vou deixar também PDFs aqui na descrição, tá? Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, baixa o PDF, vai ter esse PDF, essa aula lá, e vou colocar exercícios também, tá bom? Para você fazer, praticar, tá bom? Não se iluda de que sem exercícios você não aprende. Então, se você tem dificuldade, mais um motivo para você fazer os exercícios, né? Como me disse certa vez um professor da faculdade, quem tem dificuldade se esforça mais. Então, se você tem dificuldade, faz os exercícios, escreve, pausa o vídeo, anota, tá bom? Os exercícios são bem simples, assim, escrevendo mesmo. É importante escrever para que seu cérebro possa registrar, tá bom? Vou deixar também no link aí uma descrição de uma música, também que é uma música, um clássico aí, um rock and roll, onde você vai poder praticar essa estrutura com o do, principalmente a estrutura do começo da aula, lá dos exemplos do começo da aula. Quer subir aqui? Subir na mão. Tá bom? Cadê? O Do You Love Me, tá bom? Vou deixar uma música também na descrição para você ouvir aí, o Do You Love Me. A musiquinha, um rock and roll. Do you love me? Dun, dun, dun. Do you love me? Dun, 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 dun. Bye bye, see you.